Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Pythonando. Hoje, infelizmente, era para esse vídeo aqui ser uma live, mas devido ao frio que está, às 8h08 da noite, seria praticamente impossível estar aqui fazendo uma live para vocês. Eu ia morrer de frio aqui. Então que eu resolvi gravar esse vídeo e disponibilizar aqui em estreia para vocês no YouTube, beleza? Esse vídeo é o primeiro de uma série de lives que vai acontecer aqui no canal, que não tem previsão nenhuma para acabar. E, Caio, o que que é isso? Como que funciona? Basicamente, o que é que você está fazendo aqui hoje? Basicamente, eu falei pro pessoal lá no meu Instagram, lá no Telegram, lá nos canais dos meus meios de comunicação, que a gente ia começar um quadro novo no canal, onde a gente faria lives toda quinta-feira, todas as semanas, às 8h08 da noite. Assim, como sempre que tiver algum imprevisto, eu não puder fazer live naquele horário, eu gravo um vídeo antes e disponibilizo como estreia, ok, pessoal? E fica tudo certo pra todo mundo. Mas, assim, eu acredito que a maioria, 90% das vezes, serão lives e não vídeos, como a gente tá tendo aqui hoje. E, basicamente, nós vamos, vocês vão me sugerir temas. Ah, Caio, faz uma live, um vídeo, por exemplo, sobre decoradores do Python, ou sobre nested functions, ou sobre high order functions, sobre func tools, sobre collections, sobre Flask, sobre Fast API, sobre Django, sobre SQL Alchemy, sobre ORM, sobre o que quer que seja do Python, que desde que envolva todo o ambiente do ecossistema Python, pode pedir para mim, Caio, traz uma live sobre isso. Pode ser um conceito do Python, um design patterns, uma arquitetura de software, um framework, uma biblioteca, uma estrutura, o que quer que seja, desde que envolva Python e todo o seu ecossistema, pode ser um banco de dados também. Se eu tiver conhecimento sobre esse assunto, eu vou trazer para vocês, ok? Se eu não tiver, eu posso ir atrás para estudar e trazer para vocês também. Perfeito? Então essa é a primeira aula, então não deu para vocês me sugerirem temas. Então como que vai funcionar essa primeira aula? Eu vou fazer sobre Django, foi um tema que eu escolhi. Não foi um tema escolhido por vocês, mas a partir da aula de hoje eu vou escolher temas que vocês me sugerirem lá no Instagram, no Discord e aqui nos comentários desse vídeo, ok, pessoal? Então, se Caio, você tem uma dúvida, você tem algum assunto que você queira aprender, Caio, quero aprender sobre algoritmo, sei lá, regressão linear. Beleza, comenta aqui. Caio, traz uma live sobre regressão linear. Caio, quero aprender sobre desenvolvimento web com Fast API. Caio, traz vídeo sobre Fast API. Beleza, pessoal? É assim que vai funcionar, então eu vou ver de acordo com o que vocês estão pedindo e vou trazer uma live ou vídeo aqui toda quinta-feira às 8h08 da noite, todas as semanas, sem exceção. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, o que nós vamos aprender aqui hoje? Nós vamos aprender sobre o framework Django. Caio, o que é o framework Django? O que é tudo isso? Basicamente, o Django é um framework, um macro framework de desenvolvimento web, back-end com Python, ok? Então a gente consegue desenvolver qualquer tipo de aplicação web utilizando a linguagem Python e algum front-end, que no caso a gente utiliza HTML, CSS e JavaScript como front-end, mas poderia ser um JSON, poderia ser um XHTML, o que quer que seja, mas no caso a gente usa HTML, CSS e JavaScript para criar páginas web, perfeito? Eu vou aqui abrir no meu VS Code, Open Folder, vou criar aqui dentro de Python Projects uma nova pasta, vai ser lives, eu vou criar uma pasta sobre lives, dentro da pasta lives a gente vê depois o que a gente faz aqui dentro. Poderia dar um nome melhor, mas tudo bem, lives tá legal. Então, basicamente, o Django permite com que a gente crie de forma rápida, escalável e segura aplicações web. Se a gente entrar na própria documentação do Django, vamos entrar aqui, Django Docs. A gente vai vir Django Documentation, na verdade eu não quero entrar na documentação, Django Project, Django, coloquei Django de novo, Django Docs novamente, eu quero entrar em djangoprojects.com. Beleza, estamos aqui. Se vocês entrarem aqui, olha só o que o Django traz pra gente. Ele traz que o Django é um framework ridiculamente rápido, ou seja, você consegue desenvolver muita coisa em pouco tempo. Deixa eu confirmar aqui se tá gravando, tudo ok, tá gravando, o som tá legal. Deixa eu só abaixar um pouquinho para não ter perigo de estourar, perfeito. Então aqui o próprio Django já fala, é um framework ridiculamente rápido. Isso significa que você consegue desenvolver muita coisa em pouco tempo. Você consegue criar uma aplicação grande em um tempo não tão alto, ok? Totalmente carregado. Isso fala que ele possui muitas bibliotecas já, muitas funcionalidades que ele já desenvolveu para você poder utilizar, que é muito útil e o que torna ele também ridiculamente rápido, essa quantidade de funcionalidades que ele já traz para a gente. Ele é extremamente seguro, então você pode perceber que o Django já traz soluções para SQL Injection, Cross-Site Script e diversos outros ataques web que tem, então é muito seguro você utilizar o Django. Ele é altamente escalável, você pode criar uma aplicação Django para 10 pessoas utilizarem, 10 mil ou 1 milhão. Ele é um framework extremamente escalável, você não vai se preocupar com escalabilidade.
Ok? E ele é incrivelmente versátil. Você pode criar para criar você pode usar o Django para criar uma rede social, como ele pode aqui uma plataforma de computação científica, o que quer que seja, pessoal. Você que decide para que você vai usar o Django, desde que seja para um sistema web, claramente. Perfeito? Então, basicamente é isso. O Django vai trazer problemas sobre rotas, banco de dados. O Django já tem um ORM pronto. Se você não sabe o que é isso, nós vamos ver aqui ainda. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou vir aqui abrir o meu VS Code. E essa daqui vai ser claramente uma aula introdutória, então senão a gente levaria muito tempo aqui para falar tudo sobre Django, ok? A gente tem um curso sobre Django, um curso chamado Python Full, e se a gente fosse falar nesse curso, a gente fala sobre Django completo, e se a gente fosse falar, teria mais de 40 horas só sobre Django essa live, o que é praticamente impossível. Então já quero deixar claro que isso daqui não é um conteúdo aprofundado sobre Django, porque é impossível dar um conteúdo aprofundado sobre Django em apenas uma aula, porque ele é um framework muito completo, muito robusto, é um framework profissional. Então, para você se tornar um profissional em Django, aprender de forma completa, você vai precisar de mais horas e não apenas uma única aula, que isso é basicamente impossível. Mas o meu intuito com esse vídeo é trazer o conceito, a introdução do Django para vocês, para que os próximos passos sejam mais fáceis a partir daí, ok? Então, feito isso, o que nós vamos precisar? Eu abri aqui meu VS Code, você pode abrir o editor de sua preferência, vou abrir aqui o meu terminal, e agora nós precisamos criar um nosso ambiente virtual. Eu vou criar aqui Python 3, -m, venv, eu vou chamar de venv também. Isso aqui já é coisa sobre Python, não vou ficar explicando sobre ambientes virtuais, pip, por aí vai, porque isso daqui já é sobre Python. Criamos nosso ambiente virtual, vou instalar o Django, pip install Django, e Pylon eu já vou instalar também. Pressiono o Enter, ele já vai instalar essas duas bibliotecas pra gente. Não é algo que vai demorar muito aqui. Então aqui eu esqueci de ativar o ambiente virtual antes de instalar. Acabei fazendo isso sem querer. Então antes disso, precisamos ativar o nosso ambiente virtual. Source venv bin activate, porque eu estou no Linux. Se você estiver usando o Windows, a forma de ativar um ambiente virtual é outra, que eu não lembro qual é, que faz muito tempo que eu não uso o Windows para programar. Pressionamos Enter, agora sim, pip install Django e Pylon. Perfeito. Feito isso, aqui ele vai coletar os caches do Django, vai instalar bem rápido aqui, a gente nem precisa pular isso daqui, vai ser bem tranquilo, não vamos ter problemas com isso. Instalamos o Django e o Pylon. O Django é o framework que nós vamos utilizar e o Pylon é um framework para a gente manipular imagens que o Django utiliza quando na sua área administrativa. Isso a gente vai ver mais para frente, não se preocupem. Vamos lá, para a gente criar o nosso primeiro projeto em Django, o que nós vamos precisar? Nós vamos primeiro rodar um comando, que é o Django Django admin start project, cadê? Meu microfone está na frente do meu teclado. Django admin start project, e aqui eu tenho que dar o nome para esse projeto. Então, só que antes de fazer isso, eu vou criar uma pasta para essa live. Então, eu vou criar aqui mkdir live Django live 1 live hashtag 1 Django. Perfeito? Então, criamos essa pasta. Então, agora, cadê? Ah, aqui ele não... Eu coloquei espaço. Lá, vamos deletar essa pasta aqui. Vamos vir aqui. Delete. Beleza. Live. Underline. Hashtag 1. Underline Django. Beleza, agora sim nós temos essa pasta. Vamos entrar dentro dessa pasta, então cd live hashtag 1 Django. Beleza, então nós temos a live 1. Na próxima vez, na próxima live que a gente for ter, na próxima, que esse caso aqui está sendo gravado, eu coloco lá live 2 e o tema da live, beleza? Pra gente ter pastas separadas para cada uma das lives e não virar uma bagunça isso daqui. Perfeito? E depois eu coloco aqui todos os códigos no GitHub de todas as lives para vocês conseguirem acompanhar. Agora sim a gente pode rodar o comando Django -admin start project. E agora eu dou um nome para o meu projeto, que no caso vai ser aula da live. Pressionamos Enter. E agora, se a gente abrir aqui dentro de live 1, olha o que nós temos. Nós temos agora alguns arquivos aqui dentro. Aqui eu fiz um negocinho errado, pessoal. Isso daqui não que tá errado, mas uma forma que, teoricamente, eu não gosto de se fazer, porque cria pastas dentro de pastas. Então, eu vou colocar o mesmo comando, Django-admin start projects, aula live, e vou colocar um ponto aqui. Colocamos o ponto e pressionamos Enter, agora sim ele cria da forma que eu quero. Ou seja, dentro da pasta que eu estava, live hashtag 1 Django, nós temos aqui o nosso projeto de Django. Então, nós temos aqui, o que o Django já criou pra gente? Ele já criou uma pasta, que é chamada aula live, que foi exatamente o nome que eu
dei e criei um arquivo chamado manage.py. A gente vai entender disso daqui tudo do decorrer da aula, ok? Então aqui nesse arquivo manage.py é onde a gente pode rodar comandos através do Django, ok? Então aqui você pode perceber que ele pega o sys.argv. A gente vai passar comandos através da linha de comando, comandos através da linha de comando fica repetitivo, mas tudo bem, é o que realmente está acontecendo. E, por exemplo, eu quero rodar um comando para rodar o servidor. Então, você coloca lá Python 3, roda o arquivo manage.py e passa como parâmetro, você passa um comando para esse arquivo, por exemplo, o run server. A gente vai ver isso mais para frente. Mas é basicamente para isso que serve o manage.py, ele vai gerenciar os comandos do Django. E aqui em aula live está a nossa aplicação. Então aqui nós temos toda a nossa aplicação, alguns arquivos que o Django já traz para a gente, e a gente vai precisar claramente de mais, mas ele já traz isso daqui, que é basicamente uma estrutura base de um projeto Django. Vamos entender que o init é só para falar que é um repositório Python, uma pasta Python. O ASGI e WSGI é para a gente fazer o deploy, para o nosso servidor rodar. Não sei se você já viu meu vídeo aqui, que eu falo sobre da PEP 333, da PEP 3333 também, que é o 43, na verdade, né? Que existe duas PEPs, 333 e a PEP 3333, que fala sobre o WSGI e o ASGI, que basicamente é um protocolo a se seguir pelos servidores web para a gente... para qualquer framework Python. Então, se o framework Python segue o WSGI, você pode rodar através de um servidor, como Unicorn, Nginx e por aí vai. Beleza? É isso aqui que a gente não vai se preocupar agora, é na hora de fazer o deploy, mas é importante, você tem que deixar ele aqui. Em settings.py, o que nós temos? Nós temos todas as configurações base do nosso projeto. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma chave de segurança, aqui está com uma variável debug, se ela está true, então significa que a gente está desenvolvendo o nosso projeto. Install apps, middleware, a gente vai ver mais para frente. URL-conf, templates, a gente vai ver também ainda nessa aula. WSGI application está apontando basicamente para WSGI, e aqui nós temos uma variável chamada application, vocês vão entender tudo isso aqui mais para frente também. Banco de dados, aqui ele está falando qual banco de dados nós vamos utilizar. Então aqui ele já está falando, utiliza o banco de dados SQLite 3, que está na pasta BaseDir, que a gente vai ver mais para frente, db.sqlite3, ok? E aqui nós temos configurações de zona, de região, arquivos estáticos e por aí vai. São configurações gerais do nosso projeto. Em um URL é onde nós vamos criar a nossa rota, as rotas da nossa aplicação. Por exemplo, eu quero acessar meusite.com.br/admin, /home, tal coisa. É através desses arquivos urls.py que nós vamos criar as nossas URLs, as rotas da nossa aplicação. Beleza. Só que agora vocês têm que entender que o Django ele é dividido em aplicações. Vamos supor, você tem lá um site completo para fazer, um sistema completo. Você vai desenvolver esse sistema completo de uma única vez? Não, você divide esse sistema inteiro em micro-aplicações. Por exemplo, você cria uma aplicação de área administrativa, você cria uma aplicação de autenticação, você cria uma aplicação de home, você cria uma aplicação de usuários, por exemplo, o que quer que seja. Ou seja, você divide todo esse seu problema grandão em pequenas aplicações. Então vamos criar a nossa primeira aplicação, por exemplo. Vamos vir aqui e colocar aqui, Python 3, manage.py. Então nós vamos rodar esse arquivo manage.py aqui e vamos passar um comando para ele, que é o start app, ou seja, inicia uma aplicação, cria uma aplicação para a gente. E dentro dessa aplicação, o que nós podemos acessar? Nós podemos dar um nome para ela. Então, eu vou dar um nome, por exemplo, de usuário. Pressiono um Enter. E aqui nós podemos ver que nós temos uma nova pasta chamada usuário. E dentro dessa pasta nós temos diversas coisas que a gente vai ver mais para frente, perfeito? Não se preocupem com isso, que durante essa aula vocês vão entendendo sobre tudo que está acontecendo aqui. Ok, vamos rodar o nosso servidor para ver se está tudo funcionando? Só rodar Python 3, manage.py, run server. Feito isso, nosso servidor vai começar a rodar. E aqui não apareceu nenhum erro, significa que teoricamente está funcionando. Vamos acessar na URL 127.0.0.1, na porta 8000. Ao pressionar Enter, ele nos traz essa imagem aqui. Se você tá com acesso a essa página, significa que está funcionando. Perfeito? Que não deu nada de errado até então. Só que isso daqui é um site do Django e não o nosso site. Nós não criamos as nossas aplicações, ok? E como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos, vamos vir aqui em usuários e entender um pouquinho do que nós temos em usuário. Nós podemos perceber que nós temos uma pasta views, uma pasta testes, que nós não vamos ver sobre testes automatizados aqui nessa aula, é uma outra coisa, models, que representa a nossa camada de banco de dados, apps, que a gente não vai mexer aqui também nessa aula, e admin, que representa a nossa área administrativa, que o Django já traz uma solução de áreas administrativas para a gente também.
Tá, Caio, mas como que funciona o Django? Qual que é o padrão dele? O Django, ele segue um padrão muito parecido com o padrão MVC, que é o padrão Model View Controller, ou seja, a model fica os arquivos onde a gente vai manipular os bancos de dados, na view fica, se fosse o padrão MVC, na view fica os arquivos ali, os códigos responsáveis pela criação da interface gráfica, que vai mostrar tudo aquilo pra gente na tela, com a interação do usuário, e na controller fica a lógica do nosso sistema. Ou seja, o usuário informa um dado na view, a controller vai processar esse dado, salvar no banco de dados, retornar alguma coisa e enviar para a view novamente. É basicamente esse um processo MVC. O Django segue um conceito um pouquinho diferente, mas é praticamente igual, que é que ele chama de MVT, Model, View e Template. Da mesma forma que o MVC, o model aqui no Django é responsável pelos arquivos de acesso a banco de dados. O template é aqueles arquivos de interface gráfica, ou seja, nós vamos criar um template, que no caso é HTML e CSS, ok? E a view, diferente do MVC, a view aqui no MVT é onde fica responsável a lógica da nossa aplicação, onde ela vai receber uma requisição, processar essa requisição e retornar um response, que no caso pode ser um JSON, um XML, um HTML e por aí vai. Perfeito? Então vamos começar criando nossas aplicações. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é aqui em URLs, nós vamos ter que vir aqui, criar vírgula, include, nós vamos ter que importar esse comando aqui. Então, a gente importou o include aqui para dentro, e agora nós podemos vir pf, admin, aqui admin não, agora nós podemos criar uma URL, ou seja, eu quero criar qual URL? Eu posso criar qualquer uma da minha cabeça, no meu caso eu vou criar barra usuário, então eu vim aqui pf, usuário, vírgula, aí que eu posso ou não colocar barra no final, vírgula, e agora eu preciso apontar para alguma função, para alguma coisa que a gente vai redirecionar essa URL. No caso, eu vou utilizar a função include, e aqui dentro de include nós vamos passar o nosso app que nós criamos, então aqui usuário, .urls, ou seja, nós estamos chamando o arquivo URLs que está dentro de usuário. Você fala, Caio, não estou vendo nenhum arquivo URLs dentro de usuário. Exatamente, você tem toda a razão. Então, por isso que eu vou vir aqui, new file, vou criar urls.py. Então, nós criamos um arquivo chamado urls. E agora, esse arquivo urls ele vai ser muito parecido com isso daqui. Nós vamos fazer assim, from django.urls, import path, da mesma forma que está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, from django.urls, import path, e aqui nós estamos importando o include, e aqui dentro de usuários nós não vamos precisar. Então percebam só a diferença, pessoal, ó. Nós temos um arquivo urls no core do nosso projeto, que é aqui dentro, ó, urls. Esse daqui é o core do nosso projeto, essa pasta aula live. E dentro de usuário, agora nós vamos ter uma aplicação, ok? Então, essa aplicação aqui chamada aula live vai ser responsável por integrar todas as outras aplicações, juntar todas essas outras, ok? Ter todas as configurações base, algo mais ou menos assim para não ficar muito difícil de explicar. Então essa URL aqui, esse arquivo URL, nós criamos a URL usuário barra. E o usuário barra ele está apontando para o arquivo URLs dentro da minha pasta usuário. Então nós vamos abrir aqui e nós temos aqui agora apontar para alguma função que faça alguma coisa. Então aqui eu vou criar o URL, da mesma forma que a gente pode até copiar aqui, ó, o URL patterns. E agora eu tenho que criar a minha URL aqui dentro. No caso, eu vou criar path. Vou criar aqui barra usuário, barra cadastro, por exemplo. Cadastro. Vou colocar vírgula. E agora eu tenho que chamar alguma função. Lembra que eu falei que a lógica do Django do nosso projeto fica nos arquivos view? Então eu vou fazer assim, ó. From, ponto. Então, ou seja, estou importando do meu arquivo views, da minha própria pasta, da mesma segmentação que eu estou, ou seja, dentro da pasta usuários aqui, from.import views, ou seja, eu estou importando este arquivo views aqui, perfeito? E este arquivo views vai ter uma função que vai ser responsável por receber uma requisição e retornar um response, perfeito? Então aqui, quando eu acessar barra usuário, barra cadastro, eu vou chamar uma função, vai ser views.cadastro, perfeito? E vou dar um name para essa URL, name vai ser igual a cadastro, perfeito? Feito isso, você vai falar, Caio, beleza, você está chamando uma função aqui que está dentro de view chamada cadastro, você não tem essa função. Exatamente, nós não criamos essa função. Vamos criar então? Vou vir aqui def cadastro. Lembra que eu falei que uma função aqui, quando a gente está trabalhando com web, ela sempre recebe uma request, recebe uma requisição e retorna um response. Então, vamos receber um request.
e retornar um response. Então nós temos que retornar uma resposta HTTP. Por isso eu vou fazer assim, ó, from django.http import http response. Perfeito? E aqui eu vou retornar return http response e vou retornar aqui dentro um olá. Ok? Perfeito. Então aqui, qual que está sendo o processo que o Django está fazendo dentro da nossa aplicação? Basicamente, eu vou acessar aqui, ó, vamos vir aqui, 127. Se eu pressionar F5, nosso servidor está parado. Vamos dar um Ctrl C, rodar nosso servidor novamente. Aqui ele está dando um erro. From Django HTTP response. Vamos parar nosso servidor, rodar nosso servidor novamente. Agora sim, ele está rodando. Aqui o response era com R maiúsculo, ok? Vamos pressionar o F5, ele falou page not found. Fala, Caio, deu um erro. Tá, mas é um erro que a gente queria que acontecesse. Por quê? A gente está tentando acessar uma URL que não existe aqui, vazia. A gente criou essa URL vazia. A gente criou uma função que quando a URL é acessada vazia aqui, os nossos parâmetros, nossos caminhos são acessados vazia, retorna um response? Não. A gente criou uma URL para onde? Barra usuário. Então vamos acessar barra usuário. Se eu acessar aqui, também vai dar page not found. Por quê? A URL usuário retorna uma response? Não. Ela apenas aponta para usuário.urls. Então, se eu vim aqui em usuário.urls, olha o que nós temos. Nós temos uma outra URL, que é a URL cadastro. Então, se eu acessar barra cadastro, e agora sim ele vai chamar a minha view cadastro. Se eu pressionar Enter, aqui nós vamos ter, aqui eu coloquei aí na minha view, tá, HTTP response com R minúsculo, ok? Se eu pressionar Enter, F5 na verdade, ele vai me mostrar olá. Ou seja, ele retornou para mim no meu navegador essa resposta. Perfeito? Aqui a gente poderia trabalhar com APIs e retornar sempre um JSON. Então a gente poderia fazer assim, import JSON. E aqui vamos criar meio que uma API. Aqui JSON.dumps. E aqui eu vou passar um dicionário do Python. Nome, Caio. Então pressiono F5. E agora se eu acessar essa minha URL aqui, barra usuário, barra cadastro, ele retorna para mim nome, Caio, que foi exatamente o que eu estou retornando. Perfeito? Posso criar uma outra função, por exemplo, def login. Então aqui, em vez de eu retornar esse dicionário, eu vou colocar aqui você está na página de cadastro. Perfeito. Vamos vir aqui e colocar login. Login também vai ser uma outra função que recebe um request e retorne uma response. HTTP response. E aqui eu vou colocar você está na página de login. Perfeito. Vou pressionar F5 e me mostra. Você está na página de cadastro. Só que agora, se eu tentar acessar barra login, por exemplo, e pressionar Enter, page not found, porque eu não criei uma URL login. Então, onde que eu vou criar essa URL login? Eu quero que seja barra usuário, barra login. Então, eu vou criar aqui? Não, porque o usuário já está apontando para usuário.urls. Então, eu vou vir aqui em usuário.urls e criar uma nova URL. Então, path, vamos criar um novo path. Vou criar aqui agora login barra, e agora eu vou chamar uma outra função de views. Views.login. E vou dar um name aqui, que esse name aqui, por enquanto, a gente não está usando, tá? Eu tô dando só por padrão mesmo, de login. Agora sim, se eu pressionar F5, ele vai me mostrar, tá dando algum erro. Aqui eu esqueci de dar vírgula, vamos colocar uma vírgula aqui, já que isso aqui é uma lista do Python, ó. Então nós temos que separar elementos de uma lista entre vírgulas, então vamos pressionar F5. E aqui nós temos, você está na página de login. Se eu colocar aqui barra cadastro, ele vai mostrar, você está na página de cadastro. Perfeito? Então nós já temos uma request, ou seja, estou fazendo uma requisição para o meu domínio, para o meu IP, barra usuário, barra cadastro, e ele me retorna uma response, que é você está na página de cadastro. Perfeito, pessoal? Então aqui nós poderíamos criar URLs vazias também. Caio, por exemplo, quero acessar só barra usuário. O que nós podemos fazer? Então aqui eu vou colocar aqui path. Aqui eu coloco uma string vazia, vírgula, views, ponto. E aqui eu posso chamar uma função login, função cadastro ou qualquer outra função. Vamos chamar uma função home, por exemplo. E vamos dar um name dela de home. E aqui em views eu vou vir aqui e criar uma nova função def home. Vou criar request, ou seja, ela recebe como parâmetro uma request. Aqui você pode usar o nome que você quiser, tá, pessoal? Você pode colocar x como parâmetro da sua função. Só que no caso fica meio estranho, porque é uma request, então vamos chamar de request.
E vamos retornar, return, um HTTP response. HTTP response. Você está na home do usuário. Vamos pressionar F5 e agora se a gente acessar usuário sem nada, opa, aqui tá com algum erro, em falha de sintaxe, aqui eu esqueci da vírgula novamente, vamos pressionar F5 na página. Agora se eu acessar barra usuário, ele me mostra você está na home de usuário. Se eu acessar barra login, ele me mostra você está na página de login. Se eu acessar barra cadastro, vai mostrar você está na página de cadastro. Perfeito, né, pessoal? Então aqui a gente está retornando textos, mas nem sempre eu quero retornar esses textos, o que pode ser um problema para a gente. Eu quero retornar páginas em HTML. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em settings, nós vamos importar OS. Import OS. E aqui nós vamos vir aqui. Colocar aqui os.pf.join BaseDir, não se preocupem com isso daqui agora, BaseDir, isso aqui vai ser mais pra frente que a gente vai precisar, e eu vou colocar aqui templates, pra gente lidar com arquivos estáticos. Templates, ok? Na verdade, se vocês não quiserem, nem precisa fazer isso daqui agora. Mais pra frente a gente vai precisar, mas já vamos deixar aqui por isso daqui por enquanto, perfeito? Eu já vou explicar o que é BaseDir, o que é templates mais pra frente. Só vamos deixar aqui pra gente não esqueça mais pra frente. Beleza, Kai, como que a gente vai fazer agora pra criar as nossas páginas em HTML? Por padrão, o Django busca pra gente por arquivos em HTML, sempre dentro da sua aplicação, dentro de uma pasta chamada templates. Perfeito? Então, eu vou criar aqui dentro da minha aplicação, que no caso é usuário, você pode ter quantas você quiser. Então, dentro de usuário, eu vou vir aqui e criar new folder, vou criar aqui chamado templates. E aqui dentro de templates eu posso criar outras pastas ou outros arquivos em HTML, ou o que quer que seja, XML. Vamos lá. Então, aqui eu vou criar um arquivo chamado login.html. Perfeito? A gente não vai entrar em HTML, nesse caso aqui, eu vou só colocar coisas bem básicas aqui. Então vamos abrir a tag HTML, fechar a tag HTML, aqui nós vamos criar o red, fechar o red, abrir o body e fechar o body. Perfeito, aqui eu vou dar um título para essa página, título, aqui no caso login, né, title, vamos colocar aqui login, e aqui eu vou colocar um H1, você está na página de login. Perfeito. Então aqui eu tenho um HTML que é chamado login.html. Eu quero mostrar esse HTML na nossa tela. Como que eu faço para fazer isso? Então aqui na nossa função de login, o que nós vamos fazer? Nós não vamos retornar uma resposta HTTP. Nós vamos renderizar uma página em HTML. Só ver quanto tempo que já deu de aula, pessoal. Já deu 27 minutos de aula. Eu não quero passar isso daqui de 1 hora, jamais. Então, eu vou colocar aqui render. Então, nós vamos renderizar uma página HTML, que por padrão, quando a gente cria a nossa aplicação, esse arquivo views já vem criado, views.py, e ele já vem com essa importação pré-feita. From Django.shortcuts, import render. A função render, ela é uma função que recebe até, no mínimo, 2 parâmetros. O primeiro parâmetro que ela precisa receber é a request que você recebeu. Então, vamos colocar aqui request, que é exatamente o parâmetro que a gente recebeu na nossa função. Ela recebe request e ela recebe qual que é o caminho dentro de templates daquilo que você quer renderizar, do seu arquivo HTML, que no caso é login.html. Ele já está procurando aqui dentro de templates. Então agora, se eu vim aqui e executar login, pressionar F5, vamos ver o que está acontecendo. Não rodou. Vamos vir aqui. Não está rodando. Por quê? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Return, render, request, login.html. Tá tudo ok aqui. Login.html, eu estou acessando login barra, chama a função login. Vamos vir na guia anônima, pressionar aqui. Você está na página de login, ele não está renderizando. Deixa eu parar o nosso servidor, rodar novamente. Dentro do meu HTML eu coloquei o quê? Você está na página de login. Só que o title aqui, ele não está mudando. Template não existe, login.html. Tá, ele tá dando um erro aqui agora. Vamos ver o que pode ser. Então, pessoal, aqui o problema que eu acabei deixando passar é bem simples de ser resolvido, tá? Eu só esqueci de fazer uma coisa, de mostrar para vocês aqui. Se a gente abrir aqui dentro de aula live, nós abrimos nossos arquivos settings, ó. Deixa eu fechar tudo para vocês e vocês vamos voltar aqui.
Vamos abrir o core do nosso projeto. Quando a gente rodou o comando Django-admin start projects, ele criou pra gente, ou seja, o aula live. Dentro do aula live, nós podemos perceber aqui, o que é esse aula live aqui? Essa pastinha aqui eu vou remover ela porque não era para ela estar aqui. Beleza. Dentro desse aula live aqui, o que nós podemos perceber? Que nós temos um arquivo settings, e aqui no arquivo settings existe uma constante, que é uma lista de apps instalados na nossa aplicação. Lembra que eu falei para vocês que o Django a gente costuma dividir o nosso problema inteiro em várias micro aplicações? E você pode perceber que já existem algumas coisas dentro dessa lista. Ou seja, que são aplicações que o Django já criou pra gente. Por exemplo, ele já criou, igual essa aqui, o usuário que nós criamos. O Django, ele já criou algumas aplicações que resolvem alguns problemas pra gente. Por exemplo, a aplicação admin, auth, content type, sessions, messages, static file. A gente vai ver para que serve cada uma dessas aplicações mais pra frente. Mas basicamente nós precisamos instalar a nossa aplicação aqui. Ou seja, eu preciso falar que eu criei uma aplicação, que no caso é o usuário. O usuário e pronto. Feito isso, teoricamente resolve o nosso problema. Vamos apertar F5 e agora sim. Desculpa aí ter deixado passar isso que eu esqueci de cadastrar aqui para vocês, ok, pessoal? E agora sim eu mostro, você está na página de login. Sempre que vocês criarem uma aplicação, Python 3, manage.py, start app e o nome de uma aplicação, sempre lembrem de cadastrar ela aqui em Start Apps, ok? Feito isso, agora nós temos um template HTML renderizado. Vamos voltar aqui para rever os passos que o Django está passando. Eu estou revendo várias vezes aqui, pessoal, porque eu sei que esse começo aqui do Django parece muito difícil, é muita coisa para se decorar. Mas na verdade não é, tá, pessoal? É bem tranquilo, mas com o tempo vocês vão decorando e vão pegando isso, essa manha de várias coisas que você tem que fazer no comecinho da sua aplicação. Então vamos lá, o Django chega nessa URL, aqui nessa URL tem o usuário barra, que redireciona para a aplicação usuário dentro do arquivo URLs. Então aqui aplicação usuário, arquivo URLs. Dentro desse arquivo URLs eu tenho três URLs, cadastro, login e uma URL em branco que chama as suas funções cadastro, login e home respectivamente. Então ele chamou a views.login. Se eu entrar no meu arquivo views, eu tenho lá def login que recebe uma request e renderiza um HTML. Perfeito, pessoal? Bem tranquilo, né? Acho que não tem nenhuma dúvida até aqui por enquanto. Então aqui, se eu acessar barra login, ele está renderizando uma página em HTML. Essa página em HTML aqui, eu poderia fazer o meu CSS aqui, style, background, style, body, agora sim, background color, gray, por exemplo. Vamos pressionar F5 e agora nós temos um CSS nessa página. E aqui vocês podem fazer o HTML que vocês quiserem. Isso aqui não é uma aula, um curso de HTML. Tranquilo, né? Então agora nós renderizamos uma página em HTML, perfeito? Aqui você pode criar quantas aplicações vocês quiserem, quantas páginas vocês quiserem. Aqui é o que eu quero deixar claro. Vamos supor assim que vocês... Aqui por quê? Dentro de views nós temos lá cadastro, login, home. Então aqui dentro de template você teria lá o cadastro.html, login.html, home.html. Tem pessoa que não gosta de fazer dessa forma, tem gente que prefere fazer assim, ó. Login, cria uma pasta chamada login e coloca login dentro de login.html dentro de login. Se eu tentar fazer isso, agora se eu pressionar F5, vai falar que esse template não existe. Por quê? Por padrão, o Django está procurando um arquivo chamado login.html dentro de templates. E não existe esse arquivo login.html de templates. Ele está dentro de login barra login.html. Então agora sim, login barra login.html. Ao pressionar F5, ele vai renderizar aquele arquivo em HTML para a gente. Perfeito, pessoal? E aqui você pode criar quantas pastas, arquivos e por aí vai o que vocês quiserem. Perfeito? Caio, como que nós trabalhamos com banco de dados? Para trabalhar com banco de dados no Django é muito simples, bem tranquilo. O que vocês precisam fazer? Vocês têm que vir aqui, dentro desse database, vocês vão definir qual que é o banco de dados que você está utilizando. No caso, nós vamos utilizar o banco de dados SQLite que vem por padrão aqui. Quero mudar para MySQL, para Postgres, não tem problema. É só mudar aqui o back-end, mudar o nome do seu banco de dados. Se for um banco de dados, por exemplo, MySQL ou Postgres, é um banco de dados que roda em um servidor. Então você tem que passar o IP do servidor, login, senha e por aí vai. O SQLite é muito simples, ele só precisa de um caminho de um arquivo, que no caso, basedir, que esse basedir é uma variável que o Django cria para gente aqui em cima, ó, basedir, que basicamente aponta pra gente para onde está a nossa aplicação, ok? Para a base da nossa aplicação. Então, basedir barras db.sqlite3. Então, aqui ele já criou esse arquivo de banco de dados pra gente, db.sqlite3, bem tranquilo. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o Django, a gente sempre vai criar os nossos bancos de dados dentro do model. Então, aqui dentro de usuário, eu posso vir aqui em models.
E aqui eu vou criar nosso banco de dados. Eu vou abrir aqui meu DB Browser, que é um gerenciador de banco de dados, só para mostrar para vocês, ok? Mas vocês não precisam fazer isso aqui. Então eu vou vir aqui em abrir banco de dados, Python Projects. Cadê? Deixa eu achar. Cadê, gente? Cadê? Python Projects. Achei. Tô meio cego hoje, lives, beleza, e aqui eu vou abrir lives aqui, db.sqlite 3. Então aqui, ó, nós podemos perceber que nós não temos nenhuma tabela, nem nada no nosso banco de dados. Eu vou parar o nosso servidor e agora nós vamos rodar o comando python 3, menad.py, migrate. O migrate serve para efetuar algumas mudanças no nosso banco de dados. Mas fala, Caio, a gente não criou nenhum banco de dados. Mas se a gente olhar aqui em settings, olha quantas aplicações nós temos que o Django criou pra gente. Por exemplo, admin, auth, content type, session, message, state file. E essas aplicações aqui, elas precisam de algumas tabelas do banco de dados. Então, quando eu rodar esse comando, ele já vai criar as tabelas que o Django precisa. Então, aqui eu estou rodando aqui. Agora, ao vir aqui no meu DB Browser e pressionar F5, ó, olha a quantidade de tabelas que eu tenho. Off group permission, off user. São todas as tabelas do banco de dados que o Django cria pra gente. Beleza? A gente não vai se preocupar com isso agora. Caio, como que nós vamos criar as nossas tabelas? O Django, ele tem um RM próprio. Então, nós vamos utilizar classes do Python para criar as tabelas. Então, aqui eu vou dar um nome para uma classe e vai ser o nome da tabela no banco. Então, class, usuário, por exemplo. Usuário. Ela vai herdar de models.model, que o Django já importou para a gente. E aqui eu posso definir os campos dessa minha tabela. Então, eu quero que tenha o campo nome, que vai ser igual a models.charField. E eu quero que tenha um maxlen de, por exemplo, 100. Vai ter um campo sobrenome, vai ser igual a models.charField, maxlen de 100 também. Eu quero que tenha um campo idade que vai ser igual a models.integer. Models.integer. Opa! Integer apenas, integer field. Beleza. Agora eu tenho lá no meu banco de dados uma tabela chamada usuários com as colunas nome, sobrenome e idade. Você vai falar, Caio, se eu olhar no meu banco de dados, essa tabela não existe. Nós temos apenas 11 tabelas ainda. Por quê? Nós não efetuamos essa migração no banco de dados. Então, o que eu preciso fazer para com que essa classe que nós criamos no Python seja jogada para dentro do banco de dados, para que ela seja criada essa tabela no banco de dados? Primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma make migration. Então, Python 3, menad.py, make migrations. Para que serve essa make migrations? Vocês vão perceber aqui que dentro da nossa aplicação usuário, nós temos uma pasta chamada migrations. E dentro de migration, nós temos aqui, ó, 001 initial.py, que foi exatamente o que nós acabamos de criar. Se eu entrar aqui, não tinha esse arquivo, ok, pessoal? Então eu vou clicar aqui. E agora, ó, tá vendo que ele tem aqui toda uma estrutura do Django, class migration, mas olha aqui que vocês podem perceber, ó. Nós temos aqui, ó, migrations.createModel, cria uma tabela no banco de dados com o nome usuário, com os campos ID. Caio, mas você não criou uma tabela, uma coluna aqui ID. Por padrão, o Django sempre vai criar o ID como Big Auto Field, ele vai ser auto-created, porque ele vai criar automaticamente, e vai ser uma primary key, ok? Ele vai ter o nome, sobrenome e idade, da mesma forma que a gente criou, com charField e integer field. Perfeito, pessoal? Só que isso daqui ainda, com esse comando, não foi efetuado no banco de dados. Ó, nós temos ainda apenas 11 tabelas. Ele só criou esse arquivo. Para eu fazer esse arquivo rodar aqui, é muito simples. É só eu vir Python 3, menad.py, migrate. Agora sim, nós vamos efetuar as migrações, ou seja, ele vai varrer todo o nosso projeto, todas as nossas aplicações, vendo quais make migrations, quais arquivos de migrations que não foi efetuado no banco de dados ainda e vai efetuar. Então, ao pressionar Enter, ele vai vir aqui e criar agora a tabela do nosso banco de dados. Agora nós podemos perceber que nós temos 12 tabelas e aqui, ó, usuário, underline usuário. O nome da tabela é sempre o que veio aqui, ó, o que está no nome da classe. E antes disso, vem sempre o nome da sua aplicação. Então, dentro da minha aplicação usuário, eu tenho uma tabela chamada usuário. Perfeito? E aqui, por mais que você defina com letra maiúscula, ele vai salvar a tabela no banco de dados como letra minúscula. Tranquilo, né, Caio? Eu quero mudar. Esqueci de pôr um campo. Por exemplo, ativo. Ativo é igual a models.booleanfield. Default false. Então, se eu vir aqui, eu preciso rodar o meu Make Migrations novamente, ele vai falar add field ativo to usuário, ou seja, foi adicionado o campo ativo dentro de usuário. Se eu abrir esse novo arquivo, ó, vocês vão ver que ele tem uma dependência que é que o 001 initial tenha sido executado, e aqui ele tem lá, ó, migrations.add field, model name usuário, ou seja, vai add dentro de usuário, o nome do campo vai ser ativo, e qual que vai ser o tipo desse campo? Um boolean field com o default como padrão de false, ok, pessoal?
Agora, se eu rodar o migrate novamente, ele vai atualizar isso daqui e ao abrir nosso banco de dados, essa nossa tabela usuário, que só tinha ID, nome e sobrenome, idade, vamos pressionar F5 e agora ela tem ID, nome, sobrenome, idade e o ativo. Perfeito, pessoal? Agora vamos lá. O Django ele já cria pra gente áreas administrativas, onde a gente pode cadastrar, remover, alterar diversos usuários, ok? E para fazer isso é muito simples, é bem, assim, muito simples para começar. Existem várias coisas que a gente pode customizar e alterar nas áreas administrativas, mas só isso levaria algumas horas e horas de aula pra gente entrar em detalhes sobre isso, porque é bem complexo, não complexo, mas bem feito, bastante robusto mesmo a área administrativa do Django. Existe bastante coisa pra gente aprender. Então nós vamos ver o básico do básico, ok, pessoal? Então nós precisamos vir aqui. Se a gente acessar barra admin aqui no Django, olha o que vai acontecer. Eu vou acessar a nossa URL barra admin. Feito isso, deu erro porque o servidor está parado. Vamos rodar o servidor novamente. Eu rodei aqui sem querer. Run server. Agora sim, vamos pressionar F5. Ele tem essa janela de usuário, username e password. Você vai falar, Caio, o que eu vou pôr aqui? Eu não tenho nenhum usuário nem senha. Então vamos parar o nosso servidor novamente. Python 3, manage.py e create super user. Vamos pressionar Enter. Agora qual nome eu vou dar? Caio. Qual e-mail? Não quero pôr e-mail. Senha 1234. Senha de novo 1234. E aqui vai falar, essa senha aqui não é uma senha forte. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Colocar um yes. Vamos rodar o servidor novamente. E agora eu vou acessar aqui, ó. Caio 1234. Pressionei Enter, ele vai logar, ou seja, eu entrei aqui dentro da área administrativa do Django. Se eu vim aqui em Settings, nós podemos deixar isso daqui em português. Se eu vim aqui, tá, en-us, vou colocar aqui pt-br. Vamos pressionar F5. Vamos vir. Agora sim, nossa área administrativa está em português. Administração do Django, administração do site, ver o site, alterar senha, encerrar senha, ou seja, isso aqui o Django já criou pra gente. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero ter aqui, pela nossa área administrativa do Django, poder cadastrar um usuário. Por exemplo, eu quero criar um usuário. Colocar lá o nome dele, o sobrenome, colocar a idade e por aí vai. Então, aqui dentro de usuário, nós podemos perceber que nós temos aqui uma pastinha, um arquivo chamado admin.py. Nós vamos cadastrar essa área administrativa, esse banco de dados que nós criamos, essa tabela no banco de dados, dentro dessa área administrativa. Então, aqui, ó, from.models, ou seja, vamos importar deste arquivo models aqui e importe usuário, que foi exatamente essa classe que nós criamos, perfeito? E aqui na área administrativa, eu vou fazer assim, admin.site.register, nós vamos registrar essa tabela na nossa área administrativa, e aqui eu vou colocar usuário. Feito isso, ao pressionar F5, olha o que vai acontecer, olha o que tem de novo aqui, nós temos lá usuário. Então aqui eu posso clicar em usuário, tem aqui no adicionar um usuário, mas vamos clicar aqui, usuário. Ele vai listar todos os usuários que tem pra gente, mas como não tem nenhum, ele me mostra 0 usuários. Se eu vim aqui adicionar usuário, nós podemos cadastrar lá. Eu quero cadastrar o nome, vai ser Caio, sobrenome vai ser Sampaio, idade vai ser 20 e ele está ativo. Vamos clicar em salvar. E agora, olha aqui, quando eu clicar em usuário, ele vai listar para mim esse usuário, ó, usuário object1, e se eu clicar, eu tenho lá Caio Sampaio 20 e ativo. Fala, Caio, eu não quero ficar mostrando usuário object1 aqui. Isso aqui é porque a gente não implementou o Dunder Method, que é o str. Caio, o que é isso? A gente já tem uma aula aqui no canal que é sobre métodos mágicos. Procura essa aula que você vai entender. Então, vou colocar aqui def dunder str e vou retornar self.nome. Agora sim, se eu pressionar F5, aqui ele vai me mostrar Caio, ok? Se eu tiver um outro usuário, por exemplo, Marcos Oliveira, idade 27 anos e está ativo também. Pressiona aí salvar e agora eu tenho lá o Marcos e o Caio. Beleza? Posso remover, posso fazer tudo que eu quiser aqui dentro. Perfeito? Eu removi, o que eu fiz para fazer? Remover o usuário, cliquei em ir. Aqui, sim, eu tenho certeza. Agora o usuário Marcos foi removido do banco de dados. Se você vir aqui em navegar dados, vir aqui em usuário, daqui foi tudo salvo no banco de dados pela área administrativa do Django. Essa área aqui é extremamente poderosa. Eu poderia ficar aqui falando por mais de 1 hora só dessa área administrativa, 1 hora pouco ainda, mais de 5 horas só falando da área administrativa do Django, mas não é o intuito esse daqui, como eu falei. Essa aula é para dar uma base sobre Django para vocês e não te deixar um profissional, porque senão a gente ficaria assim 10 dias seguidos falando sobre Django sem parar aqui nessa aula, perfeito? Como não é um intuito, vamos parar por aqui na área administrativa. E aqui, quando você... Caio, criei uma outra tabela no banco de dados. É só vir aqui, admin.site.register e o nome da classe que você criou lá do arquivo models, ok?
Isso não tem problema se você está em outra aplicação. Por exemplo, cria uma outra aplicação sem ser usuário. Perfeito? Então vamos lá. O que falta, por último, para a gente aprender nessa aula? Deixa eu ver só quanto tempo tá de aula aqui. Tá 15 minutos, mas já tem 27 da outra que eu fiz um corte, né? Então tem um tempinho ainda, dá pra gente falar sobre isso daqui. A gente recebe parâmetros, tanto pelo método get, quanto pelo método post, quando a gente está trabalhando na web. Por exemplo, o seu usuário vai preencher um formulário. Você precisa receber essas informações dele. E como que faz isso? Existem duas formas. A gente pode receber esses parâmetros através da URL ou do próprio formulário da pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Aqui em Views, nós podemos perceber que em Login, vamos usar o Login como exemplo. Então, vamos vir aqui em Login, acessar a barra Login. Nós podemos vir aqui, por exemplo, colocar um ponto de interrogação. Vou colocar aqui, nome vai ser igual a Caio. E vou pressionar Enter. Então, o que isso daqui tem que fazer? Ele tem que receber esse parâmetro dentro do Python. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou utilizar aqui request, ponto. O método de requisição que eu quero receber, ou seja, quando eu estou recebendo parâmetro através da URL, eu vou utilizar o método get. Get, ponto. E aqui eu só posso deixar só dessa forma. Get na posição, por exemplo, nome. Eu vou vir aqui, colocar aqui, ó. Nome vai ser igual a isso, request.get, na posição nome, e vou dar um print em nome. Se eu pressionar F5 na nossa página, ele vai mostrar aqui, ó, Caio. Ou seja, a gente conseguiu capturar esse valor, esse parâmetro que o usuário passou na URL aqui para dentro do nosso Python. Ou a gente poderia fazer dessa forma aqui também, ó, ponto get, agora é get não do método get, mas sim get de pegar, e eu passo qual que é o nome do parâmetro que eu quero capturar, que no caso é nome. Feito isso, pressionei F5, vai funcionar da mesma forma, ó. Ele me mostra aqui Caio do mesmo jeito. Perfeito. E aqui a gente pode processar esse dado da forma que a gente quiser. Ou eu posso também enviar esse dado lá para o nosso template do Django. Que no caso aqui no render eu vou colocar uma vírgula, abrir chaves e vou colocar aqui um dicionário. Abrir o dicionário e vou colocar nome, dois pontos, nome. Nome, aqui eu poderia colocar qualquer coisa, não precisa ser igual, ok? O nome da variável, nome usuário. Agora, dentro do meu template aqui do login, o que eu posso fazer? Vou colocar aqui ó, H1. Seja bem-vindo. E agora eu abro chaves novamente, fecho chaves. Isso daqui é a tag do Django de printar na tela, de mostrar na tela. Isso aqui é sintaxe do Django que vocês vão ter que se acostumar, ok, pessoal? Mas conforme vocês vão praticando, não fica nenhum segredo. E agora eu posso colocar aqui, ó, exatamente essa posição do dicionário, nome e usuário. Então vou vir aqui, nome, underline, usuário. Desculpa aí, pessoal. Então agora, ao fazer isso, se eu pressionar F5, ele vai mostrar, seja bem-vindo, Caio. Se eu passar aqui em cima como parâmetro Marcos, por exemplo, e pressionar Enter, vai mostrar, seja bem-vindo, Marcos, e por aí vai. Perfeito? Poderia passar outros parâmetros. Então, poderia aqui colocar um E comercial, colocar aqui, por exemplo, sobrenome, vai ser igual a Oliveira. E agora, aqui na view, eu vou pegar o sobrenome dele também. Sobrenome vai ser igual a request.get, e aqui eu coloco sobrenome. E aqui eu vou criar uma nova posição nesse dicionário, sobrenome, dois pontos, sobrenome. Aqui eu posso até pressionar um Enter aqui e dar alguns tab para ficar melhor. Mais um, aí perfeito, agora sim fica mais visualmente agradável. Agora em login, seja bem-vindo, Caio, e aqui eu vou colocar o sobrenome da pessoa novamente. Por exemplo, aqui, sobrenome. Feito isso, pressionei F5, ele vai mostrar. Seja bem-vindo, Marcos e Noni. Por que eu não passei aqui esse sobrenome? Então eu vou colocar aqui um E comercial, sobrenome vai ser igual a Oliveira. Pressionei Enter, agora tem lá, seja bem-vindo, Marcos Oliveira. Mas, Caio, e se a pessoa não passar o sobrenome? Eu não quero que printa nome, por exemplo. Então eu posso fazer assim, ó. Aí se ela não passar o nome ou o sobrenome, vamos tirar o sobrenome daqui, vamos deixar só o nome pra gente não dificultar o exemplo, ok? E não acabar confundindo vocês. Vou vir aqui, deixar só o nome do usuário, vou parar de pegar o sobrenome. Vamos supor, Caio, se eu não passar nada aqui nesse nome, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar, seja bem-vindo, Noni. Eu não quero que isso aconteça, eu só quero que ele mostre, seja bem-vindo o nome da pessoa, se eu souber o nome dessa pessoa. Então eu posso fazer assim, ó. Aqui no login eu posso utilizar as tags do Django, abre e fecha chaves, abre e fecha porcentagem, e aqui dentro eu posso programar, ou seja, posso colocar if, for e por aí vai. Então eu vou fazer assim, se, ou seja, if, nome, usuário,
for diferente de known, e aqui eu vou fechar o if. Então aqui a tag do Django novamente, end if, e aqui dentro eu coloco esse nome de usuário aqui. Esse seja bem-vindo e o nome da pessoa. Agora, olha o que vai acontecer. Ele só vai renderizar esse H1 aqui se o nome de usuário for diferente de known. Então, se eu vir aqui e pressionar F5, ele me mostra, você está na página de login. Se eu passar o nome de usuário aqui, por exemplo, nome vai ser igual a Caio, ele mostra, seja bem-vindo, Caio. Ele não me mostra aquele known mais, porque a gente fez as verificações todas corretas, ok, pessoal? Aí aqui a gente pode programar como se fosse em Python mesmo, é bem parecido com o Python aqui, só tem que esse end if, né, e não a tabulação. Porque se fosse colocar a tabulação no HTML não ia ficar legal. Então tem que lembrar de abrir o if e fechar o if, ok, pessoal? E agora, por fim, para a gente terminar essa aula aqui, para não estourar no tempo, vamos aprender aqui com formulários, ok? Caio, como que eu posso criar um formulário para a pessoa digitar alguma coisa e eu receber isso no nosso Python? Então, eu vou criar aqui form, barra, e aqui no form eu vou criar aqui um campo input, type text, colocar placeholder, nome, vamos copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, o que tinha aqui no meu banco de dados mesmo? Models, tem lá nome, sobrenome e idade, né? Então vamos vir aqui, login, nome, sobrenome, e aqui vai ser do tipo number, e aqui vai ser do tipo, colocar idade. Perfeito, e aqui eu vou colocar o input type submit, Isso aqui é HTML, então não vou entrar em tantos detalhes, ok, pessoal? Ou seja, eu estou criando 3 campos onde vai ter nome, sobrenome, idade e um botão para eu enviar. Se eu pressionar F5 aqui, eu tenho lá meus campos, ó, nome, sobrenome, idade e um botão para eu enviar. Beleza, e eu quero que esse formulário seja enviado aqui para o meu login, para algum lugar da minha requisição. Então aqui, quando eu vou criar um form, eu tenho que passar o method dele, que no caso eu quero que seja post, e eu tenho que passar um action, que é para onde ele vai. E no caso aqui, para isso que a gente deu lá aqui em URLs, um nome para essa URL. Ok, pessoal? Eu vou criar uma nova URL só para não dificultar para vocês, tá? pf. Vou criar uma URL chamada salvar. Ela vai chamar uma função views.salvar. E eu vou dar um name para ela que vai ser igual, vírgula, name, vai ser igual a salvar. Perfeito. Então eu vou vir aqui na minha view, criar essa minha função. def salvar, beleza? É salvar mesmo que eu coloquei aqui? Em URL salvar, exatamente isso, vai receber uma request e vai retornar return http response teste. Perfeito. Agora sim, em login, o que eu vou fazer? Eu quero falar que esses meus dados aqui de formulário vão ser enviados para, e aqui eu vou colocar, abre e fecha as tags do Django, URL, e aqui eu passo qual que é o name da minha URL. Eu não dei aqui o name de salvar, então vamos colocar aqui salvar. Caio, o que significa isso daqui que você fez? Eu vou dar um Ctrl X aqui, rapidinho, só mostrar aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, abre e fecha as tags do Django, URL, e colocar aqui dentro salvar, e eu pressionar F5 na nossa tela, olha que ele me mostra /usuário /salvar, que é exatamente essa URL aqui completa pra gente, ó, /usuário, porque primeiro eu tenho que passar por essa, /usuário, /salvar. Eu poderia colocar ali direto /usuário /salvar no nosso formulário? Poderia, mas por exemplo, se mais pra frente você muda aqui de salvar para salvar nome, por exemplo, você não precisa mudar lá no seu HTML. Isso daqui já fica dinâmico. Por mais que você mude essa URL, se você não mudar o name, não tem problema de você fazer essa alteração. E agora eu tenho que dar um name para cada campo, que é a forma com que isso daqui vai ser enviada para o meu Python. Então, name vai ser igual a nome. Name vai ser igual a sobrenome. E aqui um name vai ser igual a idade. Perfeito, pessoal? Aqui eu esqueci das aspas. Aspas. E aspas aqui. Perfeito. Agora sim, se eu pressionar F5, eu volto até meu formulário. Se eu vir aqui digitar qualquer coisa aqui e pressionar enviar, ele vai falar proibido, verificação CSRF falhou, que é cross-site scripting. Isso aqui é quando alguém tenta, por exemplo, vamos supor, você tem um formulário lá e alguém tenta fazer uma requisição para esse formulário, mas não do seu formulário,
de um outro site. Alguém fez uma cópia do seu formulário em um site inválido. Então, para isso, lembra que eu falei que o Django já é um framework seguro, que traz soluções de segurança pra gente? Se a gente colocar aqui simplesmente isso daqui, ó, CSRF underline token, a gente pressionar F5, vamos voltar aqui na nossa página. Aqui, olha só o que aconteceu. Calma aí, não é CSRF token não. Calma, deixa eu só lembrar aqui. CSRF Django, vamos ver. Eu esqueci como que é. CSRF, tá, dessa forma aqui mesmo. Eu fiz errado aqui, pessoal. Aqui não é tag de print, tá? Que eu tô printando o token. Eu quero colocar o token, criar um campo do token. Vamos colocar aqui entre porcentagem. Perfeito? Se eu pressionar F5, vocês não estão vendo nada, mas se eu vir em inspecionar, vim aqui, tirar de celular, vim aqui em body, form, olha só, nós temos o input, que é do tipo hidden, que é do tipo escondido, ou seja, você não vê ele na tela. Ele tem aqui um name CSRF Middleware Token, e ele tem um valor que é um token, esse token gigante aqui. Então vocês podem perceber, pessoal, que se esse token aqui for inválido, se alguém tentar fazer uma requisição para essa minha URL sem esse token, a pessoa não vai conseguir. E esse token ele muda constantemente, ó. Se eu pressionar F5 na minha página, já é um token diferente. Se eu pressionar F5 de novo, é um token completamente diferente. Então, para a gente não ter que fazer toda essa verificação, gerar token, confirmar token, é só colocar essa tag do Django aqui, que o nosso site vai estar seguro a esse tipo de vulnerabilidade, ok? Então, se o site, se você está fazendo uma requisição através de um formulário, não tem esse tipo de token, é porque esse site não tem essa proteção contra essa segurança, ok, pessoal? Então aqui, beleza, coloquei o CSRF token. Agora sim, se eu pressionar, digitar alguma coisa aqui, clicar em enviar, ele simplesmente me mostra teste. Por que isso aconteceu? Vamos vir aqui, vamos vir em views. Simplesmente eu enviei esses meus dados para salvar, e salvar simplesmente me mostra um HTTP response de teste. O que nós vamos fazer? Nós precisamos capturar esses dados que foram digitados no meu formulário. Então nós vamos fazer assim, ó, request, ponto. Lembra que aqui a gente tinha utilizado ponto .get, nós vamos utilizar ponto .post. E agora sim, ponto .get, que é para pegar. Então, eu vou pegar, por exemplo, o nome, sobrenome e idade. Então, vamos vir aqui e colocar nome vai ser igual a request.post.get na posição nome. Vamos fazer a mesma coisa para o sobrenome e para a idade. Então, aqui a gente muda para sobrenome e aqui a gente muda para sobrenome também. E aqui a gente muda para idade e aqui para idade. Agora, por exemplo, a gente pode fazer algo assim, ó. A gente coloca aqui nome, sobrenome e idade da pessoa. Idade. Se eu vir aqui, vir aqui, pressionar F5, preencher aqui tudo, meu formulário, preencher uma idade, pressionar em enviar, ele vai me mostrar aqui, ó, e 23. Foi exatamente o que eu preenchi aqui, ó. Vamos colocar aqui direitinho alguma coisa. Caio Sampaio, e aqui 20 anos. Pressionei em enviar, ele mostrou Caio Sampaio, 20 anos. Ou seja, nós conseguimos capturar os valores que foram enviados no formulário através do Python. E agora a gente, por exemplo, poderia salvar isso daqui no banco de dados. Então eu posso vir aqui, ó, from.models e import usuário. Se eu vir aqui agora e fazer assim, ó, usuário com U minúsculo vai ser igual ao usuário, ou seja, eu vou criar uma instância da classe usuário que nós temos aqui, ó, que nós criamos em models, ó, essa classe aqui. Vou falar que o nome vai ser igual a nome, vírgula, o sobrenome vai ser igual a sobrenome, e a idade vai ser igual a idade. Espaço. Esse é o seu nome, sobrenome e idade que precisa daqui, né? Nome, sobrenome e idade. O ativo eu não preciso passar porque aqui ele já tem um default. Só se eu quiser passar alguma coisa. Se eu fizer isso, isso aqui não vai salvar no banco de dados ainda. Eu preciso colocar usuário, ponto save. Agora sim, eu posso... Isso aqui foi salvo no meu banco de dados. Agora, esse salvar, o que eu vou fazer? Eu vou... Salvei no meu banco de dados. Beleza, vamos fazer um teste aqui. Vamos voltar... Vamos abrir nosso banco de dados aqui, DB Browser, abrir banco, vamos vir em Python Projects, vamos vir em Live, vamos vir aqui em DB SQLite, e agora sim, vamos vir em Navegar Dados, usuário, e nós temos só esse usuário Caio Sampaio aqui. Vou deletar esse usuário, ó. Então eu vou vir aqui, pressionei deletar, Ctrl S para salvar e pressionei F5. Agora não tem mais nada no meu banco de dados.
Agora eu vou vir aqui e preencher Caio Sampaio, 20 anos. Vou clicar em enviar, ele mostrou Caio Sampaio 20. Por que que ele mostrou isso? Porque é o que o HTTP Response está retornando. Vamos ver se esse código aqui funcionou. Se não deu erro, porque funcionou. Então, se eu vir aqui no meu banco de dados, pressionar F5, olha o que eu tenho aqui, Caio Sampaio 20 e o ativo está como 0, que representa false. Se eu colocar 1, representa true. Ok, pessoal? Então, basicamente, agora eu posso vir aqui e cadastrar usuários. Aqui tá no login, tá fazendo cadastro, né? Meio estranho isso aqui, mas é mais de forma didática, ok, pessoal? Vou colocar aqui Marcos Sampaio de 21 anos. Se eu pressionar em enviar, vim aqui no meu banco de dados, agora eu tenho lá, Marcos Sampaio, 21 anos. Beleza. Agora, eu não quero mostrar esse nome aqui, eu quero dar um redirect. Então, eu vou vir aqui em shortcuts, vírgula, redirect, e aqui eu posso redirecionar para algum lugar. Redirect, então, ou seja, ó, eu tô aqui, quando eu tô aqui em login, ó, tô aqui em login, vou vir aqui e preencher tudo isso daqui, ó, nome, sobrenome, idade. Quando eu pressiono enviar, eu sou enviado para salvar. Ele vai lá, pega meu nome, sobrenome, idade, salva no banco de dados e agora, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar para onde eu já estava, que era no login. Então, eu vou redirecionar para barra usuário, calma aí, usuário barra login, é isso, né? Usuário barra login. Perfeito. Só que além disso, eu vou passar um parâmetro, por exemplo, status é igual a 1. Então, se o status for igual a 1, significa que deu tudo certo. Então, eu posso colocar isso aqui dentro de um try. 2 pontos, ou seja, try. Se der tudo certo, redireciona para mim para login, onde o status é 1. Se der alguma exceção, except, retorna para login, só que com o status agora, por exemplo, de 2. Então, se eu vim aqui e colocar status 2, ele vai mostrar para a gente. Então, vamos vir aqui, pressionar F5, vamos digitar lá, por exemplo, aqui, João Paulo, idade 45 anos. Cliquei em enviar, ele me redirecionou para o usuário. Ah, tá, aqui tem que colocar barra, faltou a barra aqui. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos ver se salvou no banco de dados. Salvou no banco de dados. Vamos pressionar delete. Vamos excluir tudo que tem no banco de dados. Delete, delete. Ctrl S para salvar. Agora sim, vamos pressionar em enviar. Ele foi lá, fez a alteração e redirecionou a gente. Pode ver aqui, eu estou em usuário barra login status 1. Significa que deu tudo certo. Por quê? O status 1 é quando o try tá tudo certo. Então, se eu vir no meu banco de dados, pressionar F5, ele mostrou lá, João Paulo 45 e 0. Exatamente como já era esperado. Então, agora, aqui no meu login, eu posso receber esse status. Então, eu vou aqui colocar status, request, ponto. Lembra que eu falei que quando a URL, a gente está passando um parâmetro pela URL, é get? Então, request.get.get status. E agora eu vou passar aqui, em vez de nome usuário, status, e aqui eu passo o status também, status. E agora no meu login eu posso fazer algo assim, ó, por exemplo, if se status for igual a 1, 1 é porque deu tudo certo, né? End if, eu mostro uma mensagem, por exemplo, assim, ó. Usuário cadastrado com sucesso. Perfeito. Se o status foi igual a 2, houve algum erro. Houve algum erro. Perfeito. Agora sim, eu vou vir aqui, ó. Eu tô acessando já com o status, tá? Então, eu vou vir aqui, usuário barra login. Perfeito. Vou salvar lá, Caio Sampaio, com a idade 25. Vou clicar em enviar. Ele mostrou, usuário cadastrado com sucesso. Perfeito? Então, basicamente, essa daqui foi a nossa aula. Eu vou separar isso daqui tudo com material extra para vocês, ok, pessoal? Vou deixar lá passo a passo do que vocês precisam fazer, de conteúdo a mais para vocês estudarem. Vou deixar um conteúdo no Notion lá, tudo bonitinho, todos os códigos que a gente usou aqui em aula. Para você ter acesso a esse material, o que você precisa fazer? Ou entrar, que eu recomendo fazer não ou, né? E seria o ideal. Mas se você quiser entrar em apenas um, você pode também, que o material vai estar lá. Ou você entra no nosso canal do Telegram, ou no nosso Discord, e o ideal é você entrar no canal do Telegram e no canal do Discord, ok? Mas o material vai estar nos dois, então você pode entrar em qualquer um, tanto no canal do Telegram quanto no Discord para você receber esse material extra, ok, pessoal? E aí você pode entrar um desses canais, clicar lá, vai estar lá, eu vou deixar o link lá marcado por algum tempo, então vai estar lá, aqui material da primeira aula de live, da live de Python. Aí você vai lá, clica lá que você vai ter o material, ok, pessoal?
Eu espero que vocês todos tenham gostado. Se você não gostou, tudo bem, pode dar o dislike aqui, comenta, Caio, não gostei, melhora nisso, nisso, nisso. Se você gostou da aula que eu dei aqui hoje, comenta aqui, Caio, gostei da aula bastante, comenta aí, dá um comentário, dá um elogio que ajuda bastante a gente. Marca o like ali também, se inscreve no canal e se você conhece algum amigo que está querendo aprender Django, ter esse conceito inicial de Django, eu sei que falta muita, mas muita coisa de Django para falar aqui, mas como eu falei para vocês, não dá para falar de Django em apenas uma aula completamente. Mas eu espero que eu tenha dado uma boa introdução inicial do framework para vocês, que tenham sido de grande ajuda. Eu falei aqui um pouco rápido, porque a gente falou de muita coisa em pouco tempo, então se você achou que tá muito rápido, só assistir em 0.5x, 0.75x, tudo tranquilo, ok, pessoal? Então vai lá, deixa o like, se inscreve no canal se você gostou, se não gostou, deixa o dislike aí para eu saber também. E se você não me segue no Instagram, segue lá, @pythonandopai, que eu tô avisando sempre das lives que vão ter. Pessoal, eu tô esquecendo de falar já. E comenta aqui qual conteúdo você quer para a próxima live. Cara, eu quero uma live agora aprofundando em Django, quero uma live agora em Fast API. Cara, eu quero uma live sobre Django Signals. Cara, eu quero uma live falando especificamente sobre o admin do Django. Cara, eu quero uma aula falando sobre o template do Django, não necessariamente só sobre Django, ok? Cara, eu quero uma aula sobre SQL Alchemy. Cara, eu quero uma aula sobre funções do Python. Cara, eu quero uma aula sobre decoradores. Quero uma aula sobre laços de repetição, uma aula sobre sei lá o que for que você tiver interesse, desde que seja do ecossistema Python. Comenta aqui embaixo ou lá no meu Instagram que eu vou tentar trazer essa aula para vocês, ok? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço, pessoal!